A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira, sirvo a Deus na IADBIR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Birigui, São Paulo. Campo este sob a presidência do pastor Emanuel Barbosa Martins Júnior. Nós estamos estudando hoje a lição número 13 do último trimestre de 2020. Encerramos agora o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina. A lição de hoje traz por título Quando Deus restaura o justo. Nós vimos em lições anteriores as provas pelas quais Jó passou e hoje nós estaremos vendo como foi a sua restauração. A introdução vai nos dizer assim: nesta última lição trataremos sobre a restauração de Jó. Veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. Essa restauração de Jó, ela tem um processo. Esse processo começa com a sua humilhação, no momento em que Deus começa a fazer interrogações a Jó. E ele percebe que ele é incapaz de responder essas interrogações. Nesse momento ele entende o seu tamanho, ele entende que Deus é soberano, entende que Deus conhece todas as coisas e que sabe o que está fazendo. Ele reconhece que apesar de ter sido justo, não ter pecado, ele, de certa forma, ele argumenta com um certo orgulho, com uma certa arrogância, e nós estaremos vendo isso. Veremos também que o testemunho que Deus deu acerca de Jó foi verdadeiro, porque Deus disse, ele é homem reto, justo e desvia-se do mal. E Satanás disse, prova ele para ver se ele permanece assim, e nós vimos que ele permaneceu. Tópico primeiro, a humilhação de Jó. Primeiro subtópico, o Jó humilhado. Nós temos a opção de escolhermos como é que nós vamos reagir na nossa prova. Na nossa provação, nós iremos blasfemar, nós iremos nos revoltar contra o Senhor. Provérbios 3:11 vai nos dizer assim: não te enojes quando fores corrigido pelo Senhor. Porque existem pessoas que ficam revoltadas. Hebreus 12:6 vai nos dizer que o Senhor corrige a todo aquele que ama. Como é um processo na vida do pai e do filho quando o filho está corrigindo, quando o pai está corrigindo esse filho. Ele não corrige, ele não castiga por ódio. Pelo contrário, ele corrige para que esse filho se dê bem na vida, para que esse filho seja pessoa de boa índole e não venha a sofrer no futuro. Essa é a ideia que nós temos aqui em Hebreus 12:6, mostrando que todo filho ele está debaixo de correção, e é bom que seja assim. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ali no texto da Santa Ceia, ele vai dizer que Deus corrige, ou melhor, vai dizer que quando nós somos corrigidos pelo Senhor, nós somos repreendidos para não sermos condenados com o mundo. Então a correção de Deus, ela tem um propósito santo, ela tem um propósito gracioso. Nessa questão aqui do Jó humilhado, ele vai se convencer do seu tamanho exatamente sobre, devido aos questionamentos que Deus levanta e que ele é incapaz de responder. Deus vai fazer o uso da figura do Leviatã e do Behemote e vai dizer, você não teria condições nem de contender com o Leviatã, eu não conseguiria prendê-lo com anzol, você vai querer contender com o Criador do Leviatã? Seria essa a linha de entendimento. E Jó então se convence. Subtópico segundo, reverência e submissão. O Jó ele vai ser convencido da grandeza desse Deus e da certeza de que Deus está fazendo o que é melhor para ele, exatamente através dessa argumentação de Deus, através da demonstração da ordem cósmica e da sustentação que Deus dá a todos os seres dentro dessa ordem. No meio desse subtópico vai dizer, quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó está repetindo aquilo que Deus falou
E isso nos traz uma reflexão. Muitas vezes nós não sabemos tudo. Muitas vezes nós queremos opinar. Muitas vezes nós queremos tomar decisões baseadas em coisas que nós não temos o pleno conhecimento, como era o caso de Jó. Muitas vezes a gente quer fazer até juízo e muitas vezes a gente não tem o conhecimento total. Isso me faz lembrar o livro de Atos, capítulo 20, verso 2, ou melhor, verso 23, quando Paulo vai dizer acerca de si mesmo que ele não sabia todas as coisas. Ele fala assim, acerca do meu futuro, parafraseando aqui, eu só sei aquilo que o Espírito Santo de cidade em cidade vai me revelando. Deus vai me revelando as coisas de cidade em cidade. Então, a gente nem sempre conhece todas as coisas. E por isso, nós não podemos nos precipitar nas nossas decisões e nos nossos juízos. Jó agora, ele não consegue ver mais injustiça no que estava acontecendo. Anteriormente, ele se sentia injustiçado. Ele falou assim, eu não pequei, eu não fiz nada errado, eu estou passando por isso, eu estou sendo injustiçado. Nesse ponto, é o momento em que Jó erra contra Deus. Porém, Satanás tinha dito que ele iria blasfemar de Deus, não foi o que Jó fez. Ele simplesmente se sentia injustiçado. Nesse momento, Jó vai dizer assim, eu falei do que não entendia. Ele reconhece o seu tamanho, reconhece a sua pequenez, e agora ele já não vê mais injustiça naquilo que Deus está fazendo, porque reconhece que Deus é soberano e que ele faz o melhor para os seus. Subtópico terceiro, uma experiência viva com Deus. Até então, Jó conhecia Deus de uma determinada forma, e agora ele conhece de outra maneira. Podemos entender pelo livro que Jó teve uma experiência mais profunda, uma experiência mais pessoal com Deus. Isso nós vamos encontrar nos grandes homens da Bíblia, nos grandes homens da história, inclusive. Nós vamos encontrar, por exemplo, Elias e Eliseu, quando Elias disse para Eliseu, olha, fica-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Anteriormente ele tinha dito, pede-me o que você quer, porque o Senhor vai me tomar de ti. E Eliseu responde, eu quero porção dobrada do teu espírito sobre mim. E de repente ele diz, olha, fica-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. E Eliseu responde, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E eles vão juntos para o Jordão. E a Bíblia nos diz que Elias, ele abre o Jordão. E eles atravessam, então, aquele Jordão. E nesse momento, Deus toma Elias para si e Elias deixa cair a sua capa. E quando Eliseu foi retornar para a sua terra, ele vai com a capa de Elias, toca o Jordão e diz assim, onde está o Senhor Deus de Elias? Toca o Jordão e a Bíblia diz que o Jordão se abriu mais uma vez. Então as experiências que Eliseu vivia eram experiência de Elias. Os testemunhos que Eliseu poderia contar eram testemunho de Elias, de proezas de Elias, de coisas que Elias tinha feito. Mas agora chegou o momento de Eliseu. Agora foi ele quem abriu o Jordão. Era uma experiência que Deus estava dando a ele. Assim acontece com muitos homens na Bíblia, pessoas que nós vamos ver tendo a sua experiência mais profunda com Deus. Eu recomendo que você leia o livro Heróis da Fé, principalmente o personagem John Patton. Foi um missionário entre canibais. E quando ele conseguiu conquistar a confiança dessa tribo, ali na tribo eles se hidratavam com água de coco. E o missionário então começou a cavar um poço e disse que iria sair água doce para se beber ali, porque a água ali ao redor da ilha era toda salgada. E eles disseram que aquilo era impossível. E chamavam o missionário de Missy e disseram, Missy, você está falando que vai vir chuva de baixo? Vai sair chuva de baixo? E o missionário disse que era exatamente aquilo que iria acontecer. No começo eles até ajudaram o missionário, mas depois se recusaram, acharam que aquilo era loucura. Até que um certo dia o missionário encontrou água e a água era doce. Quando ele deu água para toda aquela tribo, eles ficaram impressionados com o que Deus podia fazer. E de repente o cacique da tribo disse assim, se você encontrou água, nós também podemos encontrar água.
E um dos medos do missionário era encontrar água salgada. E eles começaram a cavar então, cavaram 6 ou 7 poços e todos eles era água salgada. De maneira que eles chegaram para o missionário e disseram assim: Missy, nós sabemos cavar como você cava, mas não sabemos orar como você ora. Então, eles reconheceram que o fato de encontrar água doce era uma intervenção do Deus do missionário. Eu recomendo que você leia esse livro e os muitos testemunhos que tem ali, porque nós não podemos ficar no testemunho alheio. Nós precisamos ter o nosso encontro com Deus, precisamos ter uma experiência com Deus, assim como Jó teve aqui. Prosseguindo, no final desse subtópico vai dizer assim: não podemos nos contentar com conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo. Nós vamos ver que pessoas que tiveram essas experiências, eles tiveram a vida mudada. Ele continua aqui: quando temos experiências vivas com o Altíssimo, renunciamos ao achismo, ou seja, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. A gente consegue encontrar isso em Lucas capítulo 5, verso 5, quando o Senhor Jesus manda os discípulos irem pescar, e Pedro diz assim: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas em cima da tua palavra nós vamos lançar a rede. E eles foram mais uma vez ao mar, lançaram a rede e a Bíblia diz que eles fizeram uma grande pescaria. Então perceba aqui que Simão tinha muitos motivos para argumentar aquilo que ele achava, porque ele era pescador, ele era habilidoso naquilo que ele fazia, ele tinha usado todas as estratégias e não tinha conseguido pescar nada. Era o que ele achava, mas ele falou: não vou fazer em cima do que eu acho, mas em cima do que o Senhor está falando. E teve mais uma experiência profunda com Deus. Então, quando a gente tem experiências com Deus, a gente vai deixando de lado aquilo que a gente acha e vai dando valor àquilo que Deus está falando. Tópico segundo, a intercessão de Jó. Primeiro subtópico, a ira de Deus. É interessante notar que a ira de Deus se acendeu contra os amigos de Jó, e a Bíblia vai dizer assim, que Deus argumentou com eles dizendo: porque vocês não disseram de mim o que era justo, conforme disse o meu servo Jó. E o que é que eles disseram de errado? Eles não argumentaram que o justo deve pagar, o ímpio deve pagar pelo seu pecado. Isso não é verdadeiro? É verdadeiro. Mas o que é que eles argumentaram que estava errado? Eles disseram que o justo, o ímpio, sempre paga pelo seu pecado. E eu pergunto, isso é uma verdade? Nesse mundo, o ímpio sempre paga pelo seu pecado? A gente sabe que não. E eles acusaram Jó de pecado, principalmente acusaram Jó de pecado. E Jó se declarava inocente. Então Deus se manifestou aqui, apareceu aos amigos de Jó e falou com eles. E principalmente disse assim: eu vou, em outras palavras, né? Vocês estão correndo risco de morte. Vá ao meu servo Jó para ele orar por vocês, para ele oferecer sacrifício por vocês, porque vocês estão correndo risco de morte. Subtópico segundo, o pecado dos amigos de Jó. Deus fala com ele porque ele era o mais velho, a impressão que dá é que ele era o representante dos demais. Penso eu que Deus fala com ele também porque foi ele que abriu os diálogos para conversar com Jó, foi ele que começou a acusar Jó de pecado e os demais seguiram a mesma linha. Aqui no meio do subtópico 2 ele vai dizer assim: como o livro de Jó demonstra, quando dentro do propósito de Deus, o sofrimento é uma manifestação de seu amor e graça, e não uma forma de punição. Nós já citamos o texto que diz que Deus corrige aquele que ele ama. Nesse caso aqui de Jó, aquilo que estava acontecendo era conforme Eliú apresentou, poderia ter uma função pedagógica aquele sofrimento. E claro que teve. Existiam coisas espirituais envolvidas ali, uma questão com Satanás envolvidas ali, mas o fato é que teve uma função pedagógica. Jó saiu daquela situação com um envolvimento maior, uma convivência maior com o seu Deus. Eu quero ler um texto em Atos 9,16, para nós enfatizarmos isso que nós estamos dizendo aqui.
que nos diz assim, versos 15 e 16, vai nos dizer assim: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E a gente sabe que isso aconteceu na vida de Paulo. E Deus tinha dito exatamente isso. Eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer para o meu nome. Paulo estava aprendendo com aquilo. Aquilo também tinha uma função pedagógica. E perceba que Paulo não tinha cometido nenhum pecado, não estava sendo punido pelos seus pecados. Mas Deus estava mostrando para ele que aquele que quiser praticar a justiça, que quiser andar no caminho do bem, as forças espirituais vão se levantar contra ele e ele vai sofrer. Aquilo tinha um caráter pedagógico também. Paulo foi aprendendo com tudo aquilo, de maneira que ele chegou a um ponto de dizer: para mim, o morrer é lucro, o morrer é ganho. Ele chegou ao ponto de escrever aos Filipenses e dizer assim: eu não sei o que eu devo escolher, porque eu estou em grande aperto, eu prefiro estar com Cristo. Ou seja, Paulo preferia morrer. E de onde saiu essa certeza, essa convicção? Das suas experiências com Deus. Vamos adiante, a oração de Jó. Deus então fala para os amigos de Jó que eles voltem para que ele interceda por ele. É interessante nós notarmos que Deus vai mudar a situação de Jó exatamente no momento que ele está orando pelos seus amigos. E aqui eu quero trazer dois textos. Provérbios 12, 20, que vai dizer assim: não te alegres quando o teu inimigo sofrer, quando o teu inimigo cair e estiver em dificuldade, para que Deus não veja e não reverta o quadro. Então, muitas vezes até o inimigo nos prejudicando, se levantando contra nós, isso tem função pedagógica na nossa vida. E nós temos que entender que as pessoas estão sujeitas a uma atmosfera espiritual. Então, às vezes a pessoa se levanta contra nós, mas nem é ela mesma. Pode ser fruto de ação demoníaca, fruto dessa situação espiritual. Aliás, eu citei o texto errado. Não te alegres, 24, 17. Romanos 12, 20 vai dizer: quando o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Quando ele tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então, essa é a maneira que nós devemos nos comportar em relação ao nosso inimigo e entregar na mão de Deus. É Deus quem vai lidar com ele e não nós mesmos. E Deus viu, Jó tinha todas as argumentações para não interceder por aqueles homens. Ele poderia chegar: não, vocês me acusaram, vocês me maltrataram, vocês me condenaram, vocês me causaram um abalo psicológico terrível, além das dores que eu estava sofrendo, eu tive que aguentar os argumentos de vocês. Não vou orar por vocês. E nós entendemos que essa oração de Jó é fruto da experiência que ele teve com Deus. A experiência que ele teve com Deus fez com que ele superasse todas as mágoas, todos os ranços, e ele ora pelos seus amigos, e no momento que ele está orando, Deus restaura a sua vida. O comentarista vai dizer aqui que os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, porém errada. E quantas pessoas que não fazem isso? Quantas seitas que não fazem isso? Defendem Deus de uma forma enérgica, porém errada, e vão prestar conta disso. Tópico terceiro, a restauração de Jó, a restauração moral e espiritual. Por que uma restauração moral? Porque todo mundo achava que Jó era pecador. E como eles relacionavam a bênção ao favor divino, agora que Jó estava na bênção, todo mundo sabia que Jó não era o pecador. Então era uma restauração moral. Por que uma restauração espiritual? Porque todos achavam que Deus tinha abandonado Jó, justamente pelo fato de relacionarem essas coisas. Quando Jó volta a prosperar, todos percebem então que Deus não o tinha abandonado. Pelo contrário, estava com ele muito mais do que já estivera anteriormente, porque a relação agora era mais estreita.
Ele coloca aqui no final, não há a teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. Perceba a palavra sempre, é isso que nós devemos destacar. Essa teologia ela não existe de fato, né? A Bíblia nos diz que Deus recompensa o justo, que Deus ele julga o ímpio, mas isso não é do jeito que está colocado aqui sempre, porque a gente sabe que o ímpio muitas vezes ele pratica o mal e morre sem ter sido punido nessa terra. Vai ser julgado, claro, vai ter que prestar conta, mas muitas vezes isso não acontece aqui. Restauração social e material, subtópico 2º. É uma restauração de menor importância, mas também tem a sua importância, principalmente para o contexto daquilo que eles estavam vivendo. As calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, os expulsaram do convívio social. Ele estaria voltando agora ao convívio social, porque estava com a saúde restaurada e principalmente com a vida financeira restaurada. O próprio Salomão vai dizer que as pessoas que têm dinheiro, os seus amigos querem estar perto dele. Nem sempre é uma amizade sincera, no caso de Jó acredito que foi dessa forma, porque na hora da prova todas aquelas pessoas sumiram, né? Então ele estaria sendo restaurado agora ao seu convívio social e também estaria voltando à sua restauração, estaria encontrando a sua restauração material. Então seria uma restauração completa na vida de Jó. Uma restauração moral. Todos sabiam agora que aquele homem era um homem de bem. Uma restauração espiritual. Todos sabiam que ele não era um pecador. Uma restauração social. Ele estaria sendo benquisto no meio do seu povo. E uma restauração material estaria tendo de volta tudo aquilo que ele perdeu. Nas nossas igrejas nós encontramos isso o tempo todo. Pessoas que aceitam Jesus pela fé e têm suas vidas restauradas. Tem restauração completa. A vida moral, essas pessoas que faziam mal agora passam a fazer o bem. Pessoas que antes eram inimigos da justiça, agora são amigos da justiça. Restauração espiritual, pessoas que eram pecadores, hoje têm os seus pecados perdoados. Restauração social, pessoas que outrora estavam envolvidas em droga, estavam envolvidas no crime e agora passam a ser bons pais de família. E restauração material, pessoas que muitas vezes pelo tipo de vida que levavam não conseguiam sequer trabalho. Eram manchados na sociedade e não conseguiam sequer trabalho. Mas agora, a partir do momento que encontram o Senhor Jesus, tem a sua restauração completa. Deus faz isso, pode fazer na vida das pessoas, pode fazer na sua vida, você que me ouve agora. Se você está na prova, se você perdeu o que tinha, seja lá por qual motivo for, Deus é poderoso para restaurar a sua vida e restaurar a sua sorte. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ser um inscrito em nosso canal, acionar o sininho das notificações para você receber em primeira mão tudo que nós postarmos por aqui. Não se esqueça também de deixar aquele like para fortalecer o canal. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, até o próximo trimestre.